E uma coisa que tu falou aí, Cobori, sobre o Trump e como ele tem agido desde que ele se tornou presidente dos Estados Unidos de novo, que seria uma postura mais belicosa, mais do ponto de vista econômico, né? O Trump declarou uma taxação de 100% para a China, depois da China tomar medidas consideradas por ele economicamente agressivas, né? Então, agora temos uma nova rodada de taxação do Trump. Esses 100% que ele aplica sobre a China aí, por que ele fez isso? Bom, Igor, todas as vezes que eu venho aqui, o Trump não deixa a gente em paz, né? É verdade. Todas as vezes a gente falou disso e todas as vezes eu falei para você que o Trump sempre arrega, né? Uhum. E ele arregou. Hoje já tem notícias que ele já voltou atrás nesse negócio de 100%. Hoje? Veja bem, não é, assim, não é bem assim, né? Ele falou isso, se não me engano, na sexta, né? O mercado, e ele também tem a economia do ganhar com dinheiro com Wall Street, né? Sim. Derreteu lá, se não me engano, a Nasdaq derreteu 3,5%, Standard Poor's 2,70%, o próprio Dow Jones quase 2%. Então, assim, teve um pânico nos mercados, né? E agora o mercado começou a se recuperar. Então tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Tem gente ganhando dinheiro com as besteiras que ele fala. Mas ele já arregou de novo, ele já falou que não é bem assim, né? Então aquilo que a gente fala desde o início, né? Ele dá essas ameaças, joga o negócio... É a mesma coisa você trucar e gritar 48. Você fala, não tem 48 no truco, é 12 o máximo, né? Então ele jogou 100 e deu toda essa confusão. Eu acho que tem gente ganhando dinheiro com isso. Isso não é loucura total que ele faz. Tanto que da primeira vez ele apareceu na Casa Branca brincando lá com os bilionários, né? Você ganhou não sei quantos bilhões, com as coisas que ele fala. Então tem uma lógica por trás disso, monetária, econômica, que ele ganha dinheiro com isso. E segundo, que ele tem essa... Ninguém mais leva o Donald Trump a sério, né? Porque tudo que ele fala, ele meio que volta atrás e veja bem, não é assim. Quando ele vê que não é bem isso, talvez... tem muitos interesses, né, por trás da economia americana, né? E esses interesses, de alguma maneira, também o pressionam. De falar assim, bem, esse negócio da China aí, os americanos estão pressionando ele porque já viu que a China vai passar a comprar toda a soja do Brasil. Vai parar de comprar soja dos Estados Unidos. E os produtores de soja americanos, né? Então, existe uma certa pressão sobre isso. E a gente viu que nesse acordo aqui tem muitos grandes empresas e conglomerados brasileiros, como o Joelis Batista chegou a conversar com o presidente dos Estados Unidos, porque ele tem muito faturamento nos Estados Unidos também, e a economia americana depende muito, né, dessa produção de carne que uma empresa brasileira produz nos Estados Unidos. Então, quando ele fala isso, chove um monte, ele ganha dinheiro com isso, mas chove um monte de pressão política e econômica por trás dele para que ele volte atrás, né? Faz sentido porque, bom, quando ele taxa dessa forma, por exemplo, o cara ele anunciou essa taxação de 100% para a China. O que acontece na vida real do americano produtos ficam mais caros. Sim. E aí isso atrapalha a vida do americano. Quem paga é quem compra. Eu sempre brinco. Eu tô com um déficit comercial com o supermercado lá, do lado de casa. Vou taxar eles agora em 100%. Tudo que eu comprar, vou pagar 100% a mais. A menos que eles comprem alguma coisa minha. Como não vendo nada para eles. Agora, será que o americano médio ele faz essa ligação das decisões adotadas pelo governo americano com as consequências que o levam a gastar mais no supermercado? Será que ele faz ele tem essa noção, esse grau de informação, essa sensação da realidade? Ou seja, olha, nosso governo está adotando medidas que estão levando a que eu e a minha família paguemos mais no supermercado. Será que tem? O estadunidense, ele passa a ter noção quando ele tem que pagar, né? Tanto que no início ali teve várias reportagens deles pegando o cidadão estadunidense médio na rua e eles não sabiam. Eles achavam que quem ia pagar a taxa quando começou com a China era o chinês. Não, o chinês tem que pagar mesmo. E o repórter falou, não, mas quem vai pagar somos nós, né? Nós vamos pagar nos produtos que entrar. E o cara teimando, aí tem uma reportagem, aparece um outro americano lá que era um importador e aí ele teve que explicar pro cara lá que falou, não, veja bem, vai entrar, a gente vai pagar tarifa, quem importar, aí o distribuidor vai repassar pro distribuidor, quando vai chegar no mercado aqui vai ficar mais caro no mercado. Café vai ficar mais caro. Quem vai pagar é você. Café é mais caro, carne é mais caro. O cara não acreditava. Mas você pegar todos os estudos de muito tempo atrás e até atual, você vê que o cidadão estadunidense médio, ele é ignorante
em termos de economia, em termos geopolíticos e em termos de geografia, né? Os caras até hoje acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Eles não estudam, e isso, na realidade, é porque essa prepotência, essa arrogância do americano os faz achar que eles são centro do mundo. Então, eles não precisam estudar o resto do mundo. E nem precisam entender, muito menos, de geopolítica, né? Então, eles estão numa bolha que eles só vão sentir, como o Tramontina falou, quando ele realmente for no supermercado e ver que o negócio ficou mais caro. Enquanto tiver alguém falando para ele não acredita. Sabe que todas as vezes aí que eu estive nos Estados Unidos, e quando conversando com americanos eu dizia os lugares que eu conheço nos Estados Unidos, sempre ouvi reação de surpresa. Nossa, você já esteve em tal lugar aqui nos Estados Unidos? Você já esteve na Califórnia? Você já esteve não sei aonde? Você já esteve não sei aonde? Você já esteve não sei aonde? Você conhece tal coisa? Porque realmente eles não têm esta visão de mundo, né? O mundo deles é o mundo americano. É o mundo americano. Eles giram em torno do próprio mundo, né? Culturalmente, eles são convencidos que os Estados Unidos é o centro do mundo desde sempre, né? Sim. E agora a gente está com essa geração que a gente vê a China ameaçando, de certa forma, lá a economia e a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Eles faz sentido que eles não saibam o que está acontecendo, porque foram culturalmente construídos dessa forma. Mas 30% dos brasileiros acham que os Estados Unidos é o centro do mundo. Imagina eles. Verdade. 30%? 30% dos brasileiros acham que os Estados Unidos é o centro do mundo. Faz manifestação na Paulista e estende bandeira dos Estados Unidos. Sim, eu entendi. Você imagina mas aí né? o outro 30% acha que a China é o centro do mundo. Não, acho que não. Eu acho que quem estuda a China, ele tem uma consciência de que existem outras potências que estão em ascensão e que precisam ser estudadas, né? Então, pelo menos as pessoas que eu conheço que estudam a China, eu posso me enquadrar como uma delas, sabem que existem outros países que não os Estados Unidos, né? E a China, na verdade, surgiu com essa ascensão econômica e é um motivo de ser estudado. E eu, por exemplo, defendo que a gente não tem que ser subserviente nem aos Estados Unidos nem à China. A gente tem que ter um projeto de país e aproveitar essa briga, né? O que seria melhor para um país como o Brasil, se tiver um projeto de nação, do que ter dois caras que quer brigar entre si e eu passe a ser interessante para os dois, né? Então, eu acho que essa nova ordem mundial que está se estabelecendo é benéfica para países como o Brasil que queiram crescer, que queiram se tornar relevantes, né? E o Brasil precisa ter esse projeto de nação para tirar proveito dessa briga, né? A propósito, as informações de que a chancelaria brasileira ou as relações exteriores do Brasil, na preparação da conversa que houve entre o Trump e o Lula, entre os vários documentos trocados, um deles mostrava que, à medida que a tarifa imposta pelos americanos estava prejudicando a indústria brasileira, o caminho natural seria a indústria brasileira seguir em direção à China. Sim. E que os Estados Unidos, tendo toda a preocupação em que a China não tenha essa preponderância econômico-financeira junto aos países do Cone Sul, estaria indo para o caminho errado. E o americano também sabe fazer negócio e tem muito interesse em negócio, né? E esse teria sido um dos motivos que teria ajudado a abrir um pouco as portas e levado também àquela conversa telefônica. Aliás, já tem notícias de que o chanceler brasileiro Mauro Vieira vai se encontrar com o Marco Rubio ainda esta semana, né? Que é uma primeira conversa dentro daquele pacote determinado pelo Trump, que o Rubio seria o cara, né? E os bastidores mostram bem isso que você falou, né? Os bastidores mostram que a diplomacia brasileira se aproximou dessa ala não ideológica que sabe fazer conta, que tem estratégias comerciais. E o que eles colocaram nos bastidores é isso: você está atacando o Brasil, você está beneficiando a China. Você não está só me prejudicando, você está beneficiando a China. E foi isso que abriu essa linha de conversação e até isolou um pouquinho essa ala mais ideológica que está em torno do Trump, para que o Trump escutasse essa outra ala e falar, a gente não pode... Quem não deve estar gostando disso é Eduardo Bolsonaro, né? Está perdendo de novo, ele continua perdendo. Tanto que está chorando, né? Porque ele achou que ele teria blindado o Donald Trump, né, desses interesses mais racionais e se aliou a essa ala ideológica que estava em torno do Trump. E a diplomacia brasileira foi competente em furar esse bloqueio, tanto que
nos bastidores falam que essas reuniões, nem essa ala ideológica sabia que a diplomacia brasileira estaria fazendo essas reuniões com essa ala um pouco mais racional e com visão estratégica, comercial e econômica, que não a ala ideológica. Né? Esses caras estão submetidos ao Rubio? Não. Aí o que veio depois, que surgiu uma certa dúvida, é que depois da ligação do Trump e o Lula, ele colocou o Marco Rubio para ser o interlocutor. E aí veio também digamos assim, uma cautela dessa diplomacia brasileira, falou, botou o cara. Só que ele o secretário de Estado, o ministro das Relações Exteriores. Para fazer isso. Ele é o cara que tem que fazer isso, né? Tanto que ele está conversando com o Mauro Vieira para tentar estabelecer. Mas você vê que no semblante do Marco Rubio, ele não está satisfeito com esse papel. Acho que o Donald Trump falou que ele vai ter que fazer. Mas também ele é um cumpridor, né? É um cumpridor de ordens. É um cumpridor de deveres. Deveres. Porque... E o Trump é um cara de negócio. Sim. É fundamentalmente um cara de negócio, né? Ele não é romântico, ele não é ideológico, ele quer fazer negócio. Ele quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro dentro daquilo que ele acha que é o melhor para os Estados Unidos. E o Marco Rubio é um cumpridor de tarefas. É um cumpridor de tarefas. Só que ele é um cara extremamente ideológico, até pela sua descendência cubana, né? Ele tem esse olhar ideológico, principalmente com a América Latina, né? Que o prejudica de ver um lado que seria mais benéfico realmente para os Estados Unidos nessa guerra comercial com a China. É uma briga que, no fim das contas, tem gente já percebendo que ela não vale muito a pena do ponto de vista econômico mesmo, né? Que deveria ser o jogo que as nações deveriam estar jogando. Porque é o que... Bom, história. Foi o que trouxe a gente até aqui, né? E aí eu sei que tu não gosta muito do sistema que o mundo está seguindo, né? O capitalismo financeiro. Mas olhar para esse conflito, imaginando que a ideia é que todo mundo saia dali um pouco mais enriquecido do jeito que tá, com esse tipo de atitude, essa é a pior maneira de lidar com isso. Inclusive, o ouro, ele tem um recorde histórico depois desses conflitos econômicos aí entre a China e os Estados Unidos, chegando a alcançar $4.100 por onça. Sabe quanto tem uma onça? Eu acabei de olhar aqui. Dá por quase 30 gramas, 28 gramas. 31, não sei o então que. Então é isso. O Dr. Gogli falou aqui nesse instante. Então, tá bom. Por volta de 30 gramas. 30 gramas, vamos lá. $4.100. Isso daqui tu que manja de grana, Cobori. O que aconteceu aqui pro ouro chegar a esse valor? 31,103476,8 gramas. Por que esses caras vêm com essas medidas, sistema métrico esquisito, né, cara? 4, 6, 7 números após o 31. Boa. Porque quando a gente olha assim quando você fala de reserva de valor, tem uma coisa em momentos de incerteza, de crise, que eles chamam do flight to quality, né? O voo para a qualidade, o voo para a segurança. E no mercado financeiro mundial, o voo para a segurança é você ir para ativos americanos. Tanto que na crise subprime, por incrível que pareça, eles criaram a crise, eles criaram toda a confusão, mas na hora de fugir, todo mundo foi lá para comprar ativos do Tesouro Americano e dólar, né? Então, esse voo para a segurança sempre vai para os ativos do Tesouro Americano e para a moeda dólar, né? Só que quando o dólar lá em 71 deixou de ter o lastro em ouro, ele era conversível em ouro, ele deixou de ter, ele passou a ser uma moeda fiduciária. Você tem que acreditar no governo americano ou na riqueza que os Estados Unidos conseguem produzir. Nessa guerra comercial, isso já está em questão, né, com a ascensão econômica da China. Então, um próximo passo, depois que você foi para o dólar e para o Tesouro Americano, é ir para o ouro, né? Se você acha que também os Estados Unidos está com problema, que o dólar vai ter algum problema, a moeda vai se desvalorizar, ou vai perder a sua credibilidade com o tempo, o título do Tesouro Americano tem uma dívida que é impagável, pode também gerar algum problema, o seu próximo passo é comprar ouro, né? Então, desde que o Donald Trump assumiu, até um pouco antes dele assumir, você vê que o ouro só vem subindo, porque o mundo já tem essa desconfiança, até porque o dólar... O grande motivo, eu já falei aqui, né, do ataque dos Estados Unidos é tentar manter a hegemonia do dólar. Sim. E ele está sendo ameaçado justamente pela ascensão econômica da China. Então, vários países hoje, como eu falei lá em 2016, no primeiro mandato do Donald Trump, mais de 70% das reservas da China eram em dólar, em ativos denominados em dólar. Hoje é menos de 50%. Então, a China já tem se desfeito, ela não pode, nem é muito racional ela se desfazer de tudo,
porque ela depende ainda do dólar para fazer muitas transações com outros países, que ela não consegue fazer bilateralmente na sua própria moeda, então ela mantém ainda uma reserva em dólar, mas aquilo que ela está conseguindo, ela está diversificando, está comprando títulos do Tesouro Alemão, títulos do Tesouro da Suíça, está comprando ouro, até da Bélgica eles estão comprando. Então, hoje já está menos de 50 das reservas. E cripto não entra nessa conta? Tipo um Bitcoin? Os caras não olham para o Bitcoin como uma reserva de valor? Não, isso é uma abstração, assim... Não sei se você sabe não sei se você sabe a minha posição contra a criptomoeda, né? Eu sei, por isso que eu tô te perguntando. Então, não é uma reserva de valor, né? Reserva de valor precisa ter estabilidade, não pode ser volátil. O Bitcoin, a principal criptomoeda, ela é muito volátil. E segundo, qual que é o valor intrínseco de uma criptomoeda? Nenhum. O ouro tem valor intrínseco, né? O ouro a gente fala... Quem garante aquele valor? Que a gente fala assim, o ouro é uma reserva de valor conhecida, tanto que está subindo. Desde que surgiu as criptomoedas, a criptomoeda também é uma reserva. Primeiro eles falaram que era uma moeda. Não é. Moeda precisa ter 3 características: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Os próprios defensores das criptomoedas já admitem que ela não é uma moeda, mas eles batem que é uma reserva de valor. Não é uma reserva de valor, porque reserva de valor precisa ter estabilidade, não pode ser volátil. Ela não pode valer $100 mil hoje com risco de valer 50 mil amanhã. Você guardaria todo o seu valor numa criptomoeda? Não guardaria. Mas pessoas